eu quero que você encontre Tito, epístola do apóstolo Paulo a Tito, capítulo de número 2 e o versículo de número 11. Epístola do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2 e versículo de número 11. A palavra do Senhor diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Repetindo, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Esse texto me impacta e eu quero que ele impacte você também nesta tarde. Eu quero que esse texto impacte você nesta tarde. Tito era um cooperador, amigo do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele dá uma missão a Tito de tomar conta de uma igreja, a igreja que estava numa ilha chamada Creta, também ali na região da Ásia. E Tito recebe uma missão muito importante do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, então, escreve essa epístola inspirada pelo Espírito Santo de Deus para dar orientações a Tito a respeito do trabalho que ele deveria realizar e também orientar Tito acerca da mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que deveria ser anunciada a todos os povos em todos os tempos. A mensagem do Senhor, a mensagem do Evangelho, ela é uma notícia alvissareira, ela é uma notícia poderosa. E ela é uma notícia sempre nova, ela jamais pode ser ultrapassada. Não surgiu até hoje, abaixo dos céus, nenhuma outra notícia mais importante, tão mais necessária de ser conhecida e sabida, do que a notícia da salvação. A palavra evangelho vem do grego evangelion, que significa boa notícia, boas novas. Então, quando lemos a Bíblia e quando falamos do Evangelho de Jesus, estamos anunciando a melhor notícia que o ser humano pode receber. Estamos anunciando a melhor mensagem que pode chegar na sua casa, no seu lar, que pode chegar nos mais distantes rincões. Miseráveis são os homens que ainda não tiveram contato com a palavra. Eu lamento, eu choro e eu oro pela cortina de ferro, pelos países onde os seus governos não dão liberdade religiosa e com isso impedem que o Evangelho de Jesus Cristo seja anunciado. E muitas pessoas têm sofrido, têm morrido, têm ido à eternidade sem conhecer Jesus Cristo. Porque a coisa mais importante que existe na face da terra é o conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O homem pode ter diplomas de graduação, pode ter doutorado, pós-doutorado, pode ter conhecimentos diversos e exibir um conhecimento científico grande. Mas se a sua mente não alcançar um nível de sabedoria, um grau de conhecimento que o leve a conhecer a mensagem do Evangelho e receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, ele certamente estará em mal situação, ele estará perdido quando da sua partida para a eternidade. Então esse texto, querido amigo, querido irmão que me ouve nesta tarde, ele vem trazendo uma palavra impactante. E eu quero destacar 3 palavras chaves que há nesse texto. A primeira palavra é a palavra graça. Ele diz, porque a graça de Deus. O que é graça? Graça é favor imerecido. A palavra graça, ela vem do grego charis, que significa uma dádiva, um dom. Aquilo que você dá sem o outro ter pagado nada por aquilo, sem o outro ter feito nada por merecer. Nós temos um costume na nossa cultura de trocar presente. Eu disse trocar presente. Isso significa que normalmente quando alguém me dá um presente, eu me sinto na obrigação de dar um outro presente àquela pessoa. Quando você recebe um presente, normalmente você dá um presente àquela pessoa que te deu
aquele presente. Chega o Natal, por exemplo, e nós vamos trocar presentes. Temos aquelas pessoas do nosso círculo íntimo, os nossos familiares, e nós costumamos a trocar presente. Mas veja você que quando se fala em graça, nós não estamos falando de troca, de trocar presente. Ou seja, quando o apóstolo escreve dizendo, porque a graça de Deus, ele está dizendo o favor imerecido de Deus, o presente impagável de Deus, o presente que ninguém pode recompor, que ninguém pode devolver, que ninguém pode pagar de Deus, se há manifestado. Então, graça é aquilo que você não deveria receber, aquilo que você não fez nada por merecer, aquilo que você não podia receber, mas Deus te deu. E é sobre isso que eu quero falar com você primeiramente nessa tarde, em especial você que talvez esteja aí se culpando e dizendo, eu sou tão ruim, eu sou tão mal. Talvez você até é evangélico, é até crente, mas você foi instruído naquela cultura da troca com Deus, onde se diz, faça alguma coisa para Deus, que Deus vai fazer algo para você. Se você não for tão sincero, tão obediente, o juízo, o castigo de Deus vai vir sobre a sua vida. Mas eu olho para o evangelho e vejo o contrário disso. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então a graça, ela é essa virtude, ela é esse presente de Deus capaz de alcançar a mais terrível pessoa, o mais vil pecador, o mais perdido pecador. Não interessa o tamanho do abismo onde você se meteu, a graça de Deus é suficiente para descer às profundezas deste abismo e alcançar você e tirar você de lá. Quem sabe você está me ouvindo e você está aí com um familiar, com um parente perdido, vivendo no pecado, vivendo na miséria, e você está dizendo, eu vou desistir, eu não posso mais ajudar essa pessoa. Não tem como. Quem sabe você já até diz, olha, você vai para o inferno de cabeça para baixo, porque igual você, não tem jeito. A graça de Deus é capaz de alcançar essa pessoa. Porque a graça, ela é exatamente para aqueles que não têm graça. Aquele que não tem graça é um desgraçado, é um miserável, é uma pessoa que não tem aceitação, que não tem possibilidade, que não pode pelos seus méritos ter ou alcançar coisa alguma. Mas é para essas pessoas que a graça de Deus existe. É por isso que a graça de Deus existe. A graça, ela é um fruto do amor. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira. Isso é graça. Esse tal maneira não tem medida, não tem dimensionamento. Ninguém consegue explicar o amor de Deus. Isso é a graça de Deus. E o homem e a mulher, ele jamais pode ser salvo sem a graça. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo de número 2 e no versículo de número 8, ele disse assim, porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Veja que a graça é o quê? Dom de Deus. É uma dádiva de Deus. E Deus, na sua soberania, Ele dá a sua graça a quem Ele quer. Ele dá a sua graça a quem Ele quer. E Ele deu a quem? Ele dá a sua graça a toda a humanidade. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas a segunda palavra que nós temos aqui é que a graça de Deus se há manifestado. Ou seja, a graça já se manifestou. Manifestação da graça. A graça não vai se manifestar. A graça já se manifestou. A graça é passado e a graça é presente. E a graça também é futuro. Nos 3 tempos, a graça de Deus está nos alcançando. Por isso o texto diz, porque a graça de Deus se há manifestado. E como a graça de Deus se manifestou? 700 anos antes de Jesus nascer, o profeta Isaías escreveu no seu livro, o livro do profeta Isaías, capítulo 7, versículo de número 14, uma palavra profética muito poderosa, quando ele anuncia a vinda do Messias, o Senhor Jesus Cristo, dizendo assim,
Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. O que é sinal? A palavra sinal aqui significa milagre. O Senhor fará um milagre. O Senhor fará um acontecimento extraordinário. O Senhor fará um acontecimento impactante, um acontecimento que vai tinir nos ouvidos das pessoas, porque será um sobrenatural. E que sinal seria isso? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. Então, uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, que significa Deus conosco. Ou seja, ele está dizendo, Deus vai se encarnar no ventre de uma mulher virgem, no ventre de uma jovem, e vai revelar, vai manifestar assim a sua graça. Quando o ser humano, ele cedeu ao pecado, quando o ser humano, ele caiu, ele cedeu ao pecado, ele necessitou então de um Salvador. E o Senhor nosso Deus, soberano, bondoso, amoroso, misericordioso, ele anuncia à mulher, a própria que havia cedido e sendo um instrumento para trazer o pecado à humanidade, de que ele daria àquela mulher uma semente, uma única semente. Uma única mulher teve uma única semente na face da terra. Nenhuma outra mulher jamais teve ou terá semente, mas apenas aquela mulher. E o Senhor diz que através daquela mulher, ela teria uma semente, e a sua semente iria invalidar, destruir todo o plano que a antiga serpente Satanás havia construído para destruir a humanidade através do pecado. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, através dessa semente, o pecado seria aniquilado. A graça de Deus, então, seria comunicada aos homens através dessa semente. E quem é essa semente? Essa semente é o Senhor Jesus Cristo. O texto áureo da Bíblia, João 3,16, diz: Deus amou o mundo de tal maneira. Eu disse que isso é graça, é favor imerecido. Amor não se troca, amor não se vende, amor se dá. E Deus deu esse amor, um amor que não exige nada em troca, o amor agapou, o amor sacrificial. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Você entendeu? A graça de Deus se há manifestado. Se manifestou em quem? Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Deu quem? O seu Filho unigênito. Quem é o Filho unigênito de Deus? É Jesus. Jesus é a manifestação da graça de Deus. Por isso Jesus não é um profeta qualquer. Jesus não é apenas um líder religioso qualquer. Jesus não é apenas mais um filósofo ou alguém que vem trazendo uma mensagem diferenciada ao mundo. Mas Jesus é Deus. E Jesus é o único Salvador. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu quero que você entenda isso, que você precisa de Jesus. Jesus quer te salvar, ele veio para isso. Jesus não veio para condenar os seres humanos, ele veio para salvar os seres humanos. Jesus não veio para apontar os nossos pecados, mas ele veio para nos resgatar de nossos pecados. Ele próprio disse que a lei já apontava os pecados. Os judeus viviam sobre a lei de Moisés, e o papel da lei era apontar o pecado dos homens, mas a lei não pode tirar os homens do pecado. Ela apenas aponta o pecado e aponta a pena pelo pecado. Mas Jesus Cristo veio para resgatar os homens de seus pecados. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus vem e diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Jesus vem e diz: eu sou a porta, quem entrar por mim entrará e sairá e achará pastagem. Esta é uma mensagem de salvação para a sua vida. Quando eu leio a Epístola aos Romanos, no capítulo 5, e o versículo de número 8, eu encontro essa graça manifestada, quando a palavra do Senhor diz assim: porque
Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Veja que coisa maravilhosa. Veja que coisa gloriosa. Deus prova o seu amor para conosco. O que é prova? Você já pediu prova? Olha, eu quero a prova. Quando alguém fala alguma coisa para você, você diz, eu quero a prova. Eu tenho que pegar, eu tenho que tocar, eu tenho que palpar. Então, o texto bíblico do Antigo Testamento, ele sempre falou do amor de Deus. Deus amou a Israel. O Senhor diz, olha, eu te amei, do Egito eu te tomei, tu és o meu povo. E essa mensagem estava sendo anunciada constantemente ao povo de Israel. Mas o povo precisava de uma prova. E Deus, então, como ele prova? Ele manda o seu Filho. Jesus Cristo se encarna, pleno de Deus. E ele vem a esta terra como homem, sofre como homem, padece como homem, mas também abraça os homens, cura os miseráveis, liberta os oprimidos, inclui os excluídos, transforma a vida daqueles que não tinham nenhuma esperança, ressuscita muito dos mortos, traz de volta o sorriso na vida de muitos que estavam chorando e sofrendo. Jesus muda. Jesus transforma a vida de muitas pessoas. Então Deus estava fazendo o quê? Provando o seu amor para conosco. E a prova maior é quando Cristo é dado para morrer no meu e no seu lugar. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. É o que nós merecíamos. Mas aí a misericórdia de Deus entra em ação para não nos dar aquilo que nós merecíamos, mas dar a sua graça, que é o seu favor imerecido. Jesus Cristo vai morrer em meu lugar, vai morrer em seu lugar. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Que maravilha! Jesus morreu por mim. Eu sou pecador. Eu sou pecador. Eu não carecia da paz. Eu não carecia ter o meu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Mas pela morte de Jesus Cristo, eu alcancei essa dádiva quando entreguei a Ele a minha vida, através da fé que foi gerada no meu coração pelo Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim também a você, essa fé pode ser gerada no seu coração enquanto eu prego. Se você ouvir a voz do Espírito Santo, essa mensagem vai entrar na sua vida, a fé será gerada no seu coração e a graça de Deus vai te alcançar onde você estiver. Quem sabe você está aí num leito de um hospital, quem sabe você está desenganado pelos médicos, quem sabe você está numa cama sem poder sair, quem sabe você está numa prisão. Eu não sei onde você vai ver e ouvir esse vídeo, ou está vendo e ouvindo esse vídeo, mas a graça de Deus te alcançou, a graça de Deus se há manifestado, a graça de Deus é para você, é para a sua vida, ela é para você, não interessa quem você é, não interessa onde você nasceu, não interessa em qual ventre você foi gerado, não interessa quais tenham sido as suas práticas durante toda essa vida, o que interessa é que essa palavra chega ao seu coração. E se ela achar guarida no seu coração, eu posso dizer que a graça de Deus te alcançou. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esta, meu amigo, meu irmão, é a única saída. Você deve abraçar essa graça. Você deve tomar essa graça. O texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, e no versículo de número 12, nós temos a palavra dizendo o seguinte: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Eu preciso frisar para você que só Jesus salva, e nós só podemos ser salvos pela graça. Não interessa quantas boas obras você tenha feito, você jamais poderá ser salvo por suas obras, você jamais poderá alcançar os céus pelos seus próprios méritos. Você precisa de Jesus. Em nenhum outro há salvação. Temos bons nomes. Muitas pessoas nessa terra com grandes nomes. Líderes religiosos, bons políticos, grandes profetas, grandes homens, grandes mulheres que fizeram bem, que fizeram muita caridade, que ajudaram os seres humanos. Queridos, eles receberão o seu galardão
se tiverem crido no Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas pelas suas obras não poderão ser salvos. Nós só podemos ser salvos por Jesus. Debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus é a graça de Deus manifestada. E eu encerro com a terceira palavra-chave deste versículo, de Tito, capítulo de número 2, e versículo de número 11, no qual estamos meditando. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A palavra salvação significa libertação. Implica que alguém estava num estado de miséria, de morte. Salvação é quando alguém está afogando e o bombeiro vai lá e mergulha e salva aquela pessoa, e livra aquela pessoa da morte. Salvação é um passaporte. Quando a pessoa está condenada ao inferno e ela recebe um passaporte para sair do inferno e caminhar para o céu. Isso é salvação. E essa era a situação de todos os homens. Mas a graça de Deus se manifestou salvadora, trazendo salvação. Olha, salvação, libertação. E essa salvação, essa libertação envolve todos os aspectos da nossa vida. Salvação é espiritual, salvação é física, é material. O poder de Deus alcança a sua alma, o seu espírito e alcança o seu corpo. O poder de Deus te liberta do pecado, te liberta dos malefícios que o pecado te traz. Te liberta das drogas, te liberta dos costumes vãs e ruins, te liberta das práticas pecaminosas e reconcilia você com Deus. Salvação é isso. Salvação, meu querido, é esse alcance que a graça de Deus tem, nos tirando de um estado de condenação e nos trazendo para um estado de vida plena, de vida eterna, na presença do Senhor Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Veja que maravilha. Ele traz salvação a você. E qual é a abrangência dessa salvação? A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Alguém por aí que diz que alguns foram predestinados para o inferno. Mas eu vejo o texto dizendo que ele trouxe salvação, a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Não interessa qual é a cor da sua pele, se você tem o olho mais aberto, mais arregalado ou mais apertadinho, digo. Se você está na África, na América, ou se está na Ásia, ou se está na Europa, se você tem a pele com mais melanina ou menos melanina, se você é mais branco, mais claro, ou se você é mais preto, mais moreno, como eu, não interessa onde você esteja, se você tenha nascido num país de uma cultura de religiões diversas, Deus não está importando com isso. O que importa é que você compreenda o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e a abrangência da graça de Deus e entregue a sua vida ao Senhor Jesus para que a salvação de Deus se processe na sua vida. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Não interessa qual seja a sua classe social. Talvez você vai dar uma passada rápida nesse vídeo e vai pensar, mas eu sempre fui ateu. Não interessa, a salvação é para você também. A partir do momento que você ouve essa palavra, que o Espírito Santo de Deus impacta a sua vida, e que você deixa essa centelha de fé acender o seu coração, Jesus Cristo pode trazer salvação a você, à sua vida. Não interessa se você nasceu num berço de ouro, ou se você nasceu numa casinha, numa palafita, na beira de um esgoto, deitado numa esteira, numa rede, seja lá o que for, ou apenas num pequeno pedaço de pano jogado ao chão. Você tem o mesmo valor para Deus. A graça de Deus se há manifestado salvadora a todos os homens. Não é o seu poder aquisitivo, o muito ou o pouco, o ter ou não ter. O que você precisa entender é que Deus te ama. E porque Deus te ama, Ele manifestou a sua graça, o seu favor imerecido. Esse favor imerecido foi manifestado em Jesus Cristo, que é o único que pode te salvar. E Ele te salva, Ele te traz salvação. Salvação de quê? De todos os teus pecados. Não interessa o quanto
você tenha errado, o quanto você tenha pecado. Você mesmo, independente de quem você é, do que você tenha praticado, de onde você tenha nascido, de quantos anos você tem, todos os homens podem ser alcançados pela graça de Deus.